Bom dia, galera. Hoje a gente tá aqui no canal Sem Enrolação, aqui a gente quer aprender. E hoje a gente vai falar sobre isso, ó. Feudalismo. O que foi o feudalismo? Foi uma organização social, econômica e política que era baseada na posse de terra, que se chamava feudo. Foi na Europa Ocidental que o feudalismo surgiu, principalmente durante a Baixa Idade Média. Como foi essa formação? A formação foi durante o século V ou IX, a formação de valores romanos com dos bárbaros germânicos. Entendeu? Isso é a formação. É a partir do século IX que se forma o feudalismo. Tá pronto. No século IX que ele tá pronto, o feudalismo. Começou. E ele durou até o século XIII, onde ele sofre uma grande crise. Então, quais foram os valores dos romanos e quais dos bárbaros germânicos que formaram esse sistema político, econômico e social? Os romanos tinham as vilas. Então, essas vilas foram muradas e viraram os feudos. Tinha o colonato. O que é o colonato? O colonato era a servidão que se apoiou nos feudos e a Igreja Católica começou a ganhar mais poder. Então, esses são os valores dos romanos. Mas e os dos bárbaros germânicos? Tinha os comitatus. O colonato era a servidão que se apoiou nos feudos. Comitatus eram os laços de fidelidades dos guerreiros com os chefes, que ao decorrer do tempo viraram sucerania e vassalagem, que eu contarei mais adiante. A sociedade era dividida em estamentos, tipo, era difícil passar de um estamento para outro. Estamento é uma classe. Tinha os que oravam, os que guerreavam e os que trabalhavam. O clero, a nobreza e os servos. O clero era a mais poderosa instituição feudal. Eles que tinham mais de número de terras, defendia o maior número de terras, eram os únicos que sabiam ler e escrever, eles que traduziam o grego, o latim, o árabe, e os mosteiros, que era o povo que tinha lá no clero, foram responsáveis por manuscritos que preservaram conhecimento sobre filosofia, ciência, literatura. Na nobreza, tinha os reis e os nobres, que tinham um juramento de fidelidade com os monarcas, que os monarcas tinham muito prestígio e era eles que concediam os privilégios. Então, na nobreza, eles que administravam o reino, eles que diziam quando é paz, quando é guerra, e os servos que iam trabalhar nos seus domínios, nas suas terras, eles não trabalhavam nas terras. Só que eles, toda vez que fosse preciso guerrear, eles que lutavam. E por fim tem os servos, que os servos eles eram obrigados a pagar muitos impostos. Ele era tipo uma servidão mesmo, colonato, né? Se apoiou no feudo. Então, se os servos trabalham no feudo, eles são muitos escravos, tipo escravos. Então, ele era disposto a três impostos: a corveia, a talha e as banalidades. A corveia é que ele ia ter que trabalhar gratuitamente nas terras do senhor feudal durante um período. A talha é que uma parte da sua produção agrícola, da sua própria produção, sem ser do senhor feudal, ele ia ter que dar uma parte ao senhor feudal. E ainda mais tinha as banalidades. Eles têm que pagar taxas por usar os equipamentos do senhor feudal. Então, para a gente entender esses três impostos, a gente tem que saber como era cada parte do feudo. Tinha um castelo fortificado, que era a morada do senhor feudal e sua família. E quando o feudo era atacado, servia de refúgio, então eles protegiam os servos lá dentro. Só que tinha um manso senhorial. Aí que vem o primeiro imposto, que era a corveia. Porque, tipo, no manso senhorial, os camponeses deveriam trabalhar determinados períodos, determinados dias. Então, esse é o primeiro imposto, a corveia. Tem o manso servil. O manso servil é deles, dos camponeses. Eles construíam sua casa e produziam a sua produção agrícola. Só que uma parte da produção ia para o senhor feudal. Então, aí vem o próximo imposto, que é a talha, que a gente acabou de falar. O manso comunal era utilizado tanto por seu feudal, tanto pelos camponeses, para servir de pasto para os animais. E aí vem o terceiro, o moinho e o forno. O moinho e o forno era do seu feudal, então, para os camponeses utilizarem, eles iam ter que pagar uma taxa. Aí vem, né, banalidades. Tem que pagar uma taxa para transformar algo em farinha, para assar os alimentos. Então, agora a gente vai lembrar da sucerania e vassalagem, que veio dos bárbaros germânicos, comitados, que eram os laços de fidelidade. O que foi a vassalagem no feudalismo? Era um juramento de fidelidade, que era chamado homenagem, onde um sucerano, um rei,
ele ia ceder terras a um nobre. Esse nobre ia se tornar o vassalo, só que ele ia ter que jurar uma fidelidade ao suzerano. Agora, ele ia poder colocar os servos para trabalhar nessas terras e poder explorar o tanto que quisesse. Só que quando o sucerano entrasse em um conflito, o vassalo ia ter que protegê-lo. Então era tipo um acordo militar. Ele ia ter terra, só que agora ele ia ter que proteger muito o sucerano, ia ter que proteger ele. Tudo. Guerrear por ele. Isso surgiu durante o Império Carolíngio, onde os monarcas conseguiram uma grande rede de fidelidade, tendo muito apoio mesmo. Só que aí, embora, ia depender um pouco dos vassalos. Entenderam? Sucerano era um rei que cedia as terras, o vassalo recebia e ia proteger ele. Resumindo, é isso. A economia era muito rural, era a ruralização da sociedade, praticamente. A maioria da população morava no campo. A economia lá era autossuficiente, subsistência. A produção agrícola era mais para o consumo local e para a sobrevivência, não comércio em larga escala. Eles trocavam mercadorias quando tinha muita colheita lá, um ano bom de colheita, ele trocava mercadorias, o comércio escambo. Existia moeda? Existia moeda, entenda. Só que como cada feudo tinha uma moeda diferente e outros nem tinham moedas, isso atrofiava o seu comércio, por isso que era um troca de mercadorias mesmo. Por fim, vem a crise do feudalismo durante o século XIII, onde o feudalismo, essa organização social, política e econômica, chegou ao seu fim. Começou o seu fim, devido a três fatores. A urbanização, os servos viram nas cidades melhores oportunidades de emprego e liberdade. Então isso deu uma pressão sobre o colonato, que era a servidão. Então simplesmente eles começaram a fugir e ir para a cidade. Surgimento da burguesia. O comércio começou a crescer. Então atividades bancárias, comerciais foram tirando a importância da terra e dando mais valor a questões comerciais mesmo. Dinheiro. Porque mais à frente, os reis eles começaram a fortalecer o seu poder e parar de depender dos nobres. Aí vem o dinheiro começa a ganhar valor e vai acabando com o valor da terra. Porque agora todo mundo se baseia num trabalho livre e assalariado. Então isso vai acabando com o feudalismo. Lembrando que isso não aconteceu tão rápido assim. Foi um processo lento, gradual, não aconteceu em todos os cantos, mas foi por isso que o feudalismo acabou. Se você gostou desse vídeo, quer aprender sobre história, matemática, português, toda matéria aí que tiver, já deixa o like, se inscreve no canal, porque aqui é sem enrolação. A gente começa o vídeo, acaba o vídeo. Se deixou qualquer dúvida, coloca aí no comentário, que eu vejo se eu respondo. Tchau!